Já faz quase um ano desde que descobri a traição mais devastadora da minha vida, mas ainda sinto meu coração acelerar quando penso naquele momento. Meu nome é Sarah Thompson, tenho 32 anos e o que vou contar pode parecer impossível de acreditar, mas infelizmente aconteceu exatamente como vou relatar. Quando penso que conhecia meu marido, que construímos uma vida juntos, que esperávamos nosso primeiro filho, nunca imaginei que ele seria capaz de me abandonar grávida de 7 meses para fugir com minha própria irmã mais nova. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Se você está passando por alguma situação difícil no seu casamento, se desconfia de traições ou se simplesmente quer entender como alguém pode se recuperar do pior tipo de traição familiar, essa história vai te mostrar que é possível sobreviver, mesmo quando tudo parece perdido. Porque o que aconteceu depois da fuga deles foi algo que nenhum de nós esperava. Para entender completamente essa história, preciso voltar ao início e contextualizar como tudo começou. Conheci Michael Anderson quando eu tinha 24 anos, durante um curso de especialização em marketing digital em Chicago. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava como arquiteto em uma empresa respeitada da cidade e tinha aquele charme irresistível que me conquistou desde o primeiro encontro. Michael era o tipo de homem que toda mulher sonha em conhecer. Atencioso, ambicioso, com planos claros para o futuro. Vinha de uma família tradicional de Denver, Colorado, filho único de pais que trabalhavam na área médica. Durante nossos 2 anos de namoro, ele me apresentou como a mulher da vida dele. Falava constantemente sobre casamento e filhos, e eu realmente acreditei que tínhamos encontrado um no outro o parceiro ideal. Nos casamos em maio de 2019, numa cerimônia linda em um jardim em Aurora, nos arredores de Denver, para onde nos mudamos após o casamento. Michael conseguiu uma transferência para uma empresa local e eu abri minha própria consultoria de marketing digital. Os primeiros anos foram exatamente como eu sonhava. Trabalhávamos duro durante a semana, viajávamos aos finais de semana, renovamos nossa casa em Littleton, um subúrbio charmoso de Denver, e construímos uma vida que parecia sólida e feliz. Minha irmã, Emily, 5 anos mais nova que eu, sempre foi a menina dos olhos da família. Linda, espontânea, com uma personalidade magnética que atraía as pessoas como um imã. Ela se formou em design gráfico na Universidade do Colorado e sempre teve dificuldades para se estabelecer profissionalmente. Emily mudava de emprego constantemente, tinha relacionamentos tumultuados e nossa família sempre acabava ajudando ela financeiramente quando as coisas ficavam difíceis. Quando Michael e eu nos casamos, Emily estava passando por mais uma de suas crises. Tinha terminado um relacionamento de 2 anos, perdido o emprego em uma agência de publicidade em Boulder e estava morando temporariamente com nossos pais em Westminster. Durante nossa lua de mel na Costa Rica, Emily ligava quase todos os dias, sempre com algum drama ou problema que precisava ser resolvido urgentemente. Michael, na época, mostrava uma paciência infinita com minha irmã. Sarah, família é família, ele dizia. A Emily só precisa de um pouco de orientação e estabilidade. Quando voltarmos, vamos ajudá-la a se organizar. Eu ficava tocada com a generosidade dele, com a forma como abraçava minha família como se fosse a própria. Em setembro de 2021, depois de mais uma crise de Emily, dessa vez envolvendo dívidas no cartão de crédito e o despejo de seu apartamento em Capitol Hill, Michael sugeriu que ela viesse morar conosco temporariamente. Nossa casa tem 3 quartos, ele argumentou. Ela pode ficar no quarto de hóspedes até conseguir se reerguer. Será bom para vocês duas passarem mais tempo juntas e para mim também será legal ter mais companhia em casa. Na época, eu trabalhava muito, muitas vezes ficando até tarde no escritório ou viajando para clientes em outras cidades. Michael também tinha seus projetos arquitetônicos que exigiam longas horas, mas ele conseguia trabalhar mais de casa do que eu. A ideia de Emily ficar conosco parecia fazer sentido. Ela ajudaria com as tarefas domésticas, faria companhia para Michael quando eu não estivesse lá, e nós poderíamos monitorar de perto sua recuperação financeira e emocional.
Emily se mudou para nossa casa em outubro de 2021, trazendo apenas 2 malas e uma energia que, devo admitir, trouxe vida nova para o nosso lar. Ela cozinhava pratos deliciosos quando chegávamos do trabalho, mantinha a casa sempre arrumada e decorada com pequenos detalhes criativos e parecia genuinamente grata pela oportunidade de recomeçar. Durante os primeiros meses, tudo funcionou perfeitamente. Emily conseguiu um emprego em uma pequena agência de design gráfico em Golden, Colorado. Começou a pagar suas dívidas e parecia estar finalmente amadurecendo. Michael e ela desenvolveram uma amizade que me deixava feliz. Conversavam sobre arte, arquitetura e design, assistiam filmes juntos quando eu chegava tarde e ela sempre elogiava o quanto tinha sorte de ter encontrado um marido tão maravilhoso. Sarah, o seu Michael é um príncipe, ela dizia frequentemente. Ele é tão atencioso, tão inteligente, tão carinhoso com você. Quando eu encontrar alguém, quero que seja exatamente como ele. Na época, esses comentários me enchiam de orgulho. Tinha a sensação de que estava contribuindo para a felicidade de toda a minha família. Foi em janeiro de 2022 que Michael e eu decidimos que era hora de ter filhos. Eu tinha 30 anos, ele 33, nossas carreiras estavam estabelecidas, nossa situação financeira era confortável e sentíamos que estava na hora de dar o próximo passo. Emily ficou eufórica com a notícia de que estávamos tentando engravidar. Você é a titia mais babona do mundo, ela dizia, já fazendo planos sobre como ajudaria com o bebê. Em abril de 2022, descobri que estava grávida. A alegria foi indescritível. Michael chorou quando viu o teste positivo, Emily preparou um jantar especial para comemorar e ligamos para toda a família para dividir a felicidade. Os primeiros meses da gravidez foram mágicos. Michael se tornou ainda mais atencioso, sempre preocupado se eu estava comendo bem, descansando o suficiente, tomando as vitaminas corretas. Emily também se mostrou extremamente prestativa. Ela pesquisava sobre gravidez, me trazia chás especiais para enjoos matinais e começou a tricotar pequenas roupinhas para o bebê. Quero que meu sobrinho ou sobrinha tenha as coisas mais lindas do mundo, ela dizia, mostrando os babadores e toucas coloridas que fazia nas horas vagas. No entanto, foi durante o segundo trimestre da gravidez que comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Michael e Emily que, na época, atribuía ao estresse natural de ter uma grávida em casa e às mudanças que um bebê traria para nossas vidas. Michael começou a ficar mais tempo fora de casa, alegando reuniões com clientes que se estendiam até muito tarde. Quando questionava sobre esses encontros, ele sempre tinha explicações plausíveis. Um projeto comercial complexo em Aspen, um cliente exigente que só podia se reunir após o horário comercial, um empreendimento residencial em Vail que exigia várias visitas técnicas. Emily, por sua vez, começou a fazer comentários sutis sobre relacionamentos e fidelidade que me deixavam desconfortável. Sarah, você não acha que os homens ficam inseguros quando as esposas estão grávidas? Ela perguntou uma vez, enquanto assistíamos televisão. Li um artigo que dizia que muitos maridos se sentem negligenciados durante a gravidez. Quando respondi que Michael parecia mais apaixonado do que nunca, ela apenas sorriu e disse, que bom, você tem sorte. Outros comentários começaram a aparecer com mais frequência. O Michael trabalha tanto, coitado. Às vezes fico com pena dele chegando em casa e você já está dormindo. Ou, homens têm necessidades diferentes, Sarah. É importante não deixar a gravidez afetar muito a intimidade do casal. Eu sempre respondia que nosso relacionamento estava ótimo, mas começava a me sentir insegura sobre se realmente estava sendo uma boa esposa durante este período. Em agosto, quando eu estava com 6 meses de gravidez, os comportamentos estranhos se intensificaram. Michael começou a sair para correr muito cedo pela manhã, antes mesmo de eu acordar, e voltava quase na hora do almoço. Emily também começou a acordar cedo, e quando eu descia para tomar café da manhã, frequentemente os encontrava conversando baixinho na cozinha. Quando eu aparecia, eles paravam de falar abruptamente e mudavam de assunto. Estávamos falando sobre a reforma do banheiro do andar de cima, Michael dizia. Ou Emily complementava.
O Michael estava me dando dicas sobre como reorganizar o meu quarto. Sempre explicações razoáveis, mas algo no tom de voz deles, na forma como evitavam se olhar quando eu chegava, começou a despertar uma sensação incômoda no meu peito. Uma manhã de setembro, acordei mais cedo que o normal por causa de enjoos e decidi tomar um chá na cozinha. Quando desci as escadas, ouvi risadas abafadas vindo da área da piscina, nos fundos da casa. Olhei pela janela e vi Michael e Emily sentados bem próximo na espreguiçadeira, ela vestindo apenas um biquíni pequeno e ele sem camisa. Não estavam fazendo nada obviamente impróprio, mas a intimidade da cena, a forma como os corpos deles se inclinavam um para o outro, me deixou com um frio na barriga. Quando desci para se juntar a eles, Emily rapidamente vestiu um roupão e Michael colocou uma camiseta. "Bom dia, dorminhoca", Emily disse com um sorriso grande demais. "Acordamos cedo para aproveitar o sol antes de ficar muito quente." Michael concordou, mas não conseguia me olhar nos olhos. "Como você está se sentindo hoje, amor? O bebê está chutando?" Tentei afastar os pensamentos negativos da minha cabeça. Emily era minha irmã, Michael era meu marido, eu estava grávida e provavelmente sendo paranoica por causa dos hormônios. Mas uma semente de dúvida havia sido plantada e começou a crescer lentamente nos dias que se seguiram. As consultas pré-natais se tornaram eventos estranhos. Michael, que anteriormente fazia questão de acompanhar todas as consultas, começou a encontrar desculpas para não ir. "Tem uma reunião importante que não posso remarcar." Ou, "Este projeto está na fase crítica, não posso me ausentar agora." Emily, curiosamente, sempre se oferecia para me acompanhar nessas ocasiões. "É importante ter alguém da família lá para te apoiar", ela dizia. Numa dessas consultas, no final de setembro, a doutora Martinez comentou sobre como eu parecia tensa. "Sara, o estresse não é bom para o bebê. Você está passando por alguma dificuldade em casa?" Eu expliquei sobre a sensação de que Michael estava distante, sobre as longas horas de trabalho dele, sobre a insegurança que estava sentindo. "É normal alguns homens ficarem ansiosos conforme a gravidez avança", ela disse. "Talvez vocês possam conversar abertamente sobre essas preocupações." Naquela noite, tentei ter uma conversa honesta com Michael. "Sinto que você está distante ultimamente. Tá tudo bem? Você está nervoso com a chegada do bebê?" Ele me abraçou e disse todas as palavras certas. "Sara, eu te amo a cada dia. Tô só trabalhando duro para garantir que tenhamos estabilidade financeira quando nosso filho nascer. Desculpa se pareço distante. É só a preocupação de pai responsável." Mas enquanto ele falava, eu notei que o celular dele, que estava na mesa de cabeceira, acendeu com uma mensagem. A tela ficou visível por alguns segundos e eu consegui ver que era uma mensagem de Emily. "Não consigo parar de pensar no que conversamos hoje." Michael rapidamente virou o telefone para baixo, mas era tarde demais. Eu tinha visto. "O que Emily queria?" Perguntei, tentando manter a voz calma. "Ah, ela estava me pedindo opinião sobre uma apresentação de trabalho. Você sabe como ela fica nervosa com essas coisas?" A explicação era plausível, mas algo na forma como ele evitou meu olhar me disse que havia mais do que ele estava contando. Foi nessa noite que decidi prestar mais atenção aos pequenos detalhes que antes ignorava. E foi então que comecei a perceber que a traição que mudaria minha vida para sempre já estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa, entre as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. As semanas seguintes foram um período de observação silenciosa que me consumiu por dentro. Cada gesto, cada olhar, cada palavra trocada entre Michael e Emily passou a ser analisada obsessivamente. Eu me sentia como uma detetive na minha própria casa, tentando juntar peças de um quebra-cabeças que eu rezava para estar imaginando. Durante o início de outubro, com minha barriga já bem visível aos 7 meses de gestação, decidi implementar pequenos testes para confirmar ou afastar minhas suspeitas. Comecei a chegar em casa em horários inesperados, inventando desculpas para cancelar compromissos de trabalho. Na primeira vez que fiz isso, encontrei Michael e Emily assistindo um filme no sofá da sala, sentados a uma distância normal,
mas percebi que Emily rapidamente mudou de posição quando me ouviu entrando. Sarah, você chegou cedo, disse Michael, levantando-se rapidamente para me cumprimentar. Como foi a reunião com o cliente de Aurora? Expliquei que a reunião havia sido cancelada e perguntei sobre o filme que estavam assistindo. Era um documentário sobre arquitetura sustentável, respondeu Emily prontamente. O Michael estava me explicando sobre técnicas de construção ecológica. Mais uma explicação perfeitamente razoável, mas havia algo no ar que me incomodava profundamente. A segunda vez que cheguei inesperadamente em casa, a situação foi mais reveladora. Era uma tarde de quinta-feira e eu tinha dito que ficaria trabalhando até tarde no escritório em Cherry Creek. Porém, desenvolvi uma dor de cabeça intensa e decidi voltar para casa por volta das 15 horas. Quando entrei pela porta da frente, ouvi vozes vindas da cozinha. Não eram vozes de conversa normal, mas sussurros íntimos e risadas abafadas. Tirei os sapatos para não fazer barulho e me aproximei devagar. Pela entrada da cozinha, consegui ver Michael encostado no balcão e Emily bem próxima dele, mexendo em algo no fogão. Ela estava vestindo uma blusa decotada que eu nunca tinha visto antes e uma saia curta, roupas completamente inadequadas para ficar em casa durante um dia comum. Michael tinha uma mão na cintura dela enquanto falavam em tons baixos que não consegui distinguir. Quando Emily se virou para pegar algo na geladeira, vi Michael olhar diretamente para o decote dela de uma forma que me fez o estômago revirar. Não era um olhar casual ou fraternal, era o olhar de um homem admirando uma mulher que desejava. Minha respiração ficou presa na garganta e o bebê começou a chutar violentamente, como se sentisse minha agitação. Fiz barulho propositalmente, fingindo tropeçar na entrada. Imediatamente, eles se afastaram e Emily começou a mexer freneticamente na panela. Sarah, você voltou cedo, disse Michael, mas dessa vez sua voz soou claramente culpada. Estava ajudando a Emily com um molho especial para o jantar. Queria fazer aquele molho de tomate que nossa mãe sempre fazia, mas não estava conseguindo acertar o tempero. Naquela noite, durante o jantar, observei cada interação entre eles. A forma como Emily servia Michael em primeiro lugar, como ele agradecia com um sorriso que durava mais tempo que o necessário, como eles evitavam cuidadosamente se olhar diretamente quando eu estava prestando atenção. O molho de tomate estava delicioso, mas eu mal conseguia comer com o nó que havia se formado na minha garganta. Foi nessa época que comecei a ter insônia. Ficava acordada durante a madrugada, ouvindo os sons da casa, tentando identificar se havia movimentação entre os quartos. Nossa casa tinha 2 andares. O quarto principal, onde Michael e eu dormíamos, ficava no andar de cima, assim como o quarto de Emily. O quarto dela ficava no final do corredor, separado do nosso por um banheiro compartilhado e um pequeno escritório que Michael usava eventualmente. Numa dessas noites insônias, por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor. Eram passos cautelosos, tentando não fazer barulho, mas o assoalho de madeira da nossa casa sempre rangia em determinados pontos. Levantei-me cautelosamente da cama, verificando que Michael ainda estava dormindo ao meu lado, e fui até a porta do quarto. Abri uma pequena fresta e consegui ver uma figura se movendo pelo corredor na direção do banheiro. Era Emily, vestindo apenas uma camisola curta de seda que eu nunca tinha visto antes, e uma saia curta. Roupas completamente inadequadas para ficar em casa durante um dia comum. Michael tinha uma mão na cintura dela enquanto falavam em tons baixos que não consegui distinguir. Quando Emily se virou para pegar algo na geladeira, vi Michael olhar diretamente para o decote dela de uma forma que me fez o estômago revirar. Não era um olhar casual ou fraternal, era o olhar de um homem admirando uma mulher que desejava. Minha respiração ficou presa na garganta, e o bebê começou a chutar violentamente como se sentisse minha agitação. Fiz barulho propositalmente, fingindo tropeçar na entrada. Imediatamente, eles se afastaram e Emily começou a mexer freneticamente na panela. Sarah, você voltou cedo, disse Michael, mas dessa vez sua voz soou claramente culpada. Estava ajudando a Emily com um molho especial para o jantar. Queria fazer aquele molho de tomate que nossa mãe sempre fazia, mas não estava conseguindo acertar o tempero. Na consulta médica, o Dr. Martinez notou que eu estava visivelmente mais tensa e perguntou sobre o meu estado emocional.
Foi quando finalmente decidi contar para alguém sobre minhas suspeitas. Expliquei para a doutora sobre os comportamentos estranhos que havia observado, sobre a intimidade crescente entre Michael e Emily, sobre os sussurros e olhares que me deixavam desconfortável. Doutora Martinez, será que estou ficando paranoica por causa da gravidez? Será que os hormônios estão me fazendo imaginar coisas? A médica me olhou com seriedade e disse algo que nunca esqueci. Sara, mulheres grávidas desenvolvem instintos muito aguçados. É um mecanismo evolutivo de proteção. Se alguma coisa não parece certa, provavelmente não está certa. Você precisa confiar na sua intuição, mas também precisa de evidências concretas antes de tomar qualquer decisão drástica. Foi então que ela me sugeriu conversar com um terapeuta especializado em relacionamentos familiares. Não é só sobre a possível traição, explicou. É sobre como você vai lidar com essa situação independentemente do que descobrir, especialmente considerando que está grávida e que Emily é sua irmã. Aceitei a sugestão e marquei uma consulta com o Dr. James Peterson, um psicólogo recomendado pela doutora Martinez. Durante minha primeira sessão com o Dr. Peterson, ele me ajudou a organizar meus pensamentos e a criar um plano para descobrir a verdade sem colocar minha saúde ou a do bebê em risco. Sara, você não pode continuar vivendo nesta incerteza. É prejudicial para você e para o seu filho. Vamos trabalhar juntos para que você possa ter clareza sobre a situação. Ele me sugeriu algumas estratégias para coletar evidências de forma discreta, sempre priorizando minha segurança emocional e física. Uma das sugestões foi verificar os registros de telefone e internet da casa, observar padrões de comportamento em horários específicos e criar situações controladas onde eu pudesse observar as reações deles. Foi seguindo uma dessas estratégias que finalmente obtive a primeira evidência concreta. Dr. Peterson havia sugerido que eu criasse uma situação onde eu precisasse sair de casa por algumas horas, informando com antecedência, mas depois voltasse inesperadamente para observar o comportamento deles quando achassem que estavam sozinhos. Na primeira semana de novembro, inventei que precisava fazer um ultrassom de emergência em uma clínica em Boulder, uma cidade que ficava a aproximadamente 45 minutos de distância da nossa casa. Informei Michael e Emily que sairia pela manhã e voltaria apenas no final da tarde. Michael se ofereceu para me acompanhar, mas expliquei que era apenas um exame de rotina e que preferia ir sozinha para não atrapalhar o trabalho dele. Saí de casa às 9 da manhã, dirigi até Boulder, fiz algumas compras para justificar a viagem caso fosse questionada e retornei secretamente para casa por volta das 13 horas. Estacionei o carro 2 quadras distante da nossa casa e caminhei cuidadosamente até o quintal dos fundos. O que vi, através da janela da sala de estar, fez meu mundo desabar completamente. Michael e Emily estavam no sofá, em uma posição que não deixava margem para dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Emily estava sentada no colo dele, os dois se beijavam apaixonadamente e as mãos de Michael exploravam o corpo da minha irmã com uma intimidade que me deixou nauseada. Fiquei ali paralisada, com minha barriga de 7 meses pressionando contra a janela, assistindo ao homem que eu amava e à irmã que eu havia acolhido na minha casa me traírem da forma mais cruel possível. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto e tive que cobrir a boca com as mãos para não fazer barulho. Foi quando vi Emily se levantar do sofá e começar a tirar a blusa. Naquele momento não consegui mais assistir. Corri de volta para o carro, dirigindo em prantos até um parque próximo, onde fiquei sentada por horas, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. O bebê não parava de chutar como se pudesse sentir meu estado emocional. Coloquei as mãos na barriga e falei com meu filho ainda não nascido. Mamãe vai proteger você, meu amor. Não importa o que aconteça, mamãe vai encontrar uma forma de nos proteger. Naquele momento, senti uma força que não sabia que possuía nascendo dentro de mim. Quando finalmente voltei para casa às 18 horas, como havia planejado originalmente, Michael e Emily estavam na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Como foi o exame? Perguntou Michael, vindo me abraçar. Tive que usar toda a minha força de vontade para não recuar do abraço. Tudo bem com o bebê, respondi, evitando olhar diretamente para nenhum dos dois. Emily estava particularmente animada durante o jantar, fazendo piadas e contando histórias engraçadas sobre o trabalho dela.
Ela estava usando a mesma blusa que vi sendo tirada no sofá algumas horas antes. A normalidade com que ambos se comportavam, a facilidade com que mentiam na minha cara, me deixou chocada com a frieza deles. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Michael, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais viver naquela situação, fingindo que nada estava acontecendo. Não era justo comigo, com o meu bebê, ou até mesmo com eles, que claramente preferiam estar juntos do que manter aquela farsa. Mas antes de confrontá-los, precisava de um plano. Precisava proteger meus interesses financeiros, garantir que teria condições de criar meu filho sozinha e encontrar uma forma de sair daquela situação sem que eles pudessem me prejudicar ainda mais. Foi então que me lembrei de algo que Michael havia mencionado algumas semanas antes. Uma viagem de trabalho que ele faria para Seattle na semana seguinte. Um projeto de 3 dias que exigiria a presença física na obra. Se Emily continuasse em casa durante esses 3 dias, eu teria a oportunidade perfeita para coletar mais evidências e organizar minha saída estratégica. Mas o que eu não esperava era que os próximos dias me reservariam descobertas ainda mais chocantes sobre a extensão da traição que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. E que a viagem de Michael para Seattle seria o catalisador para a revelação mais devastadora de todas, uma que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de toda a nossa família para sempre. A semana que antecedeu a viagem de Michael para Seattle foi provavelmente a mais difícil da minha vida. Saber da traição e ter que fingir normalidade enquanto planejava minha próxima jogada exigiu uma força emocional que eu nem sabia que possuía. Cada manhã acordava com a barriga pesada, não apenas pelo bebê que crescia dentro de mim, mas pelo peso da decisão que sabia que precisava tomar. Durante esses dias, comecei a observar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Emily sempre arrumava o cabelo quando sabia que Michael estava chegando do trabalho. Como ela caprichava na maquiagem, mesmo para ficar em casa. Os perfumes caros que apareceram no banheiro dela, fragrâncias que nossos pais jamais poderiam ter comprado com o salário de aposentados que recebiam. Na segunda-feira daquela semana, tomei minha primeira ação concreta. Enquanto Michael estava no trabalho e Emily tinha saído para encontrar uma cliente em Lakewood, aproveitei para investigar o quarto dela. Meu coração batia acelerado enquanto abria cuidadosamente a porta e entrava no espaço que minha irmã havia tornado seu território nos últimos meses. O que encontrei me deixou mais chocada do que esperava. Escondidas no fundo do guarda-roupa, havia várias peças de lingerie caríssimas, conjuntos de renda francesa, bodes de seda, peças que custavam facilmente $200 ou $300 cada uma. Emily ganhava $2.800 por mês na agência onde trabalhava, e grande parte desse dinheiro deveria estar sendo usado para quitar suas dívidas. De onde estava vindo o dinheiro para essas extravagâncias? Mas a descoberta mais perturbadora estava escondida em uma caixa de sapatos no alto do armário. Eram fotografias, dezenas delas, de Emily e Michael juntos. Não eram fotos comprometedoras, mas eram íntimas de uma forma que me fez sentir fisicamente doente. Fotos deles no parque onde Michael e eu costumávamos correr juntos. Imagens deles em restaurantes que eu reconheci como lugares onde Michael disse ter ido para reuniões de trabalho. Até mesmo uma foto deles dois, em frente ao lago Chatfield, um local que tinha significado especial para mim e Michael, porque foi onde ele me pediu em casamento. Em uma das fotos, Emily estava usando um colar que eu reconheci imediatamente. Era uma peça vintage que minha avó havia me deixado e que estava guardada na minha caixa de joias no quarto principal. Não apenas eles estavam tendo um caso, mas Emily estava usando minhas próprias joias para os encontros com meu marido. Naquela noite, verifiquei discretamente minha caixa de joias. Além do colar da minha avó, faltavam um par de brincos de pérola que havia ganhado de Michael no nosso 2º aniversário de casamento e um bracelete de ouro, que era um presente dos meus pais quando me formei na faculdade. A violação era completa. Não apenas estavam traindo minha confiança emocional, mas Emily estava literalmente roubando objetos que tinham um valor sentimental profundo para mim. Na terça-feira, decidi seguir um conselho que Dr. Peterson me havia dado: documentar tudo.
Comecei a fotografar discretamente as evidências que estava coletando, criar um registro detalhado de horários e comportamentos suspeitos e anotar conversas que me pareciam significativas. Precisava construir um caso sólido, não apenas para minha própria validação emocional, mas porque pressentia que poderia precisar dessas evidências legalmente no futuro. Foi durante esse processo de documentação que descobri algo ainda mais perturbador. Enquanto checava as contas do nosso cartão de crédito conjunto online, algo que Michael sempre incentivou que eu fizesse para manter controle das finanças da casa, encontrei uma série de gastos que não conseguia explicar. Jantares caros em restaurantes nos fins de semana quando Michael dizia estar trabalhando, compras em lojas de lingerie nos mesmos dias em que ele alegava estar em reuniões fora da cidade, um gasto de $1.200 em uma joalheria em Cherry Creek, a mesma joalheria onde Michael havia comprado meu anel de noivado, em uma data que eu me lembrava perfeitamente. Era o dia em que ele disse ter passado o dia todo em um canteiro de obras em Colorado Springs. Mas o que mais me chocou foi descobrir que havia um padrão nesses gastos. Eles sempre aconteciam em dias em que eu tinha consultas médicas, reuniões de trabalho que me mantinham fora de casa por períodos longos, ou quando eu visitava a minha amiga Jennifer em Fort Collins, visitas que eu sempre comunicava com antecedência para que Michael pudesse se organizar. Eles estavam planejando seus encontros ao redor da minha agenda. Michael estava usando as informações que eu compartilhava sobre meus compromissos para organizar encontros românticos com a minha irmã, usando o nosso dinheiro para pagar experiências que deveriam ser minhas por direito. Na quarta-feira, tomei uma decisão que mudaria o curso dos eventos seguintes. Liguei para o meu advogado, David Richardson, que havia cuidado da documentação da compra da nossa casa e de outros assuntos legais do nosso casamento. Expliquei que precisava de uma consulta urgente sobre proteção de bens em caso de divórcio e sobre meus direitos legais considerando que eu estava grávida. David me recebeu em seu escritório no centro de Denver naquela mesma tarde. Quando expliquei a situação, sem entrar em detalhes sobre a identidade da outra mulher, ele imediatamente assumiu uma postura séria e protetiva. Sarah, você fez a coisa certa em procurar ajuda legal antes de confrontar seu marido. Em casos de adultério, especialmente quando há propriedades significativas envolvidas, é crucial ter uma estratégia bem definida. Passamos 2 horas revisando nossos bens conjugais, discutindo estratégias para proteger meus interesses financeiros e os do bebê, e planejando os passos legais que eu deveria tomar. David me explicou sobre as leis de divórcio do Colorado, sobre pensão alimentícia, sobre custódia infantil e sobre como documentar adequadamente o adultério para fortalecer meu caso. Uma coisa importante que você precisa entender, Sarah, ele disse, é que a pessoa com quem seu marido está tendo caso pode ser considerada cúmplice na destruição do seu casamento. Se houver evidências de que ela sabia que ele era casado e participou conscientemente da traição, isso pode afetar qualquer reivindicação legal que ela possa tentar fazer no futuro. Foi quando percebi que precisava contar a David sobre a identidade da outra mulher. David, há algo mais que você precisa saber. A mulher com quem Michael está tendo caso é minha irmã, Emily. Ela está morando na nossa casa há mais de 1 ano. O advogado ficou visivelmente chocado. Em seus 25 anos de carreira, ele me disse, raramente havia visto uma situação tão complexa do ponto de vista emocional e legal. Isso muda muita coisa, Sarah, explicou David. O fato de sua irmã estar morando na propriedade conjugal, participando da economia doméstica e tendo acesso a informações íntimas sobre seu casamento e sua vida pessoal adiciona camadas de complicação legal. Mas também nos dá mais opções para proteger você e seu bebê. David me orientou a coletar evidências específicas durante os próximos dias, fotografar os objetos pessoais que Emily havia pegado sem permissão, documentar os gastos suspeitos no cartão de crédito e, se possível, obter evidências diretas do relacionamento sexual entre eles. Sei que é doloroso, Sarah, mas quanto mais evidências sólidas tivermos, melhor posição você terá nas negociações de divórcio. Na quinta-feira, Michael finalmente me contou sobre a viagem para Seattle. Sarah, vai ser apenas 3 dias, de sexta até domingo. É um projeto grande de escritórios corporativos e eles querem que eu acompanhe pessoalmente algumas decisões arquitetônicas importantes.
Ele parecia genuinamente preocupado em me deixar sozinha, considerando meu estado avançado de gravidez. Emily vai ficar aqui com você, então não precisa se preocupar com nada. O que Michael não sabia era que Emily já havia me contado 3 dias antes que também tinha uma viagem de trabalho programada para o fim de semana. Segundo ela, a agência onde trabalhava havia conseguido um cliente importante em Aspen e ela precisaria ir para lá no sábado para uma apresentação crucial. Vai ser apenas um dia, Sarah, mas pode ser a chance da minha carreira de colar de verdade. Era óbvio que eles haviam coordenado essas viagens de trabalho para passarem o fim de semana juntos longe de casa. A frieza com que planejaram me deixar sozinha, grávida de 7 meses, para poderem ter um encontro romântico, me deixou mais furiosa do que triste. A audácia de usar mentiras elaboradas sobre compromissos profissionais para justificar um fim de semana de traição me mostrou o quão pouco eles se importavam com o meu bem-estar. Na sexta-feira pela manhã, Michael fez questão de me dar um beijo longo de despedida. Vou sentir sua falta, disse ele, colocando a mão na minha barriga. Cuidem bem um do outro enquanto o pai estiver fora. Emily, que estava tomando café na cozinha, assistiu a toda a cena com uma expressão que agora eu conseguia interpretar claramente. Não era carinho fraterno pelo cunhado, mas ciúme mal disfarçado. Depois que Michael saiu, Emily imediatamente começou a se arrumar para sua suposta viagem para Aspen. Colocou um vestido que eu nunca tinha visto, sapatos de salto alto que eram claramente inadequados para uma apresentação de trabalho e usou uma quantidade excessiva de perfume. Ei, Sarah, tenho certeza de que você ficará bem sozinha por algumas horas. Vou voltar ainda hoje à noite. Quando ela saiu de casa às 10 horas da manhã, carregando uma pequena mala de viagem, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eles se encontrariam em algum lugar, provavelmente um hotel romântico nas montanhas, e passariam o dia juntos, enquanto eu ficava em casa, sozinha e grávida, acreditando em suas mentiras. Mas dessa vez, eu não seria a vítima passiva da situação. Durante as últimas semanas, havia desenvolvido um plano que colocaria um fim definitivo naquela farsa. E o fim de semana que eles pensavam que seria uma celebração secreta do relacionamento deles, se tornaria o momento da revelação que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto eu me preparava para colocar meu plano em ação, sentia uma mistura de tristeza pela perda das pessoas que amava e uma determinação feroz para proteger meu filho e minha dignidade. O bebê dentro de mim chutava constantemente, como se pudesse sentir a energia de determinação que havia tomado conta do meu corpo. Era hora de deixar de ser a esposa enganada e a irmã traída. Era hora de tomar controle da minha vida e mostrar para Michael e Emily que subestimaram completamente a mulher que estavam tentando destruir. Sozinha em casa naquela sexta-feira, pela primeira vez em meses, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era a paz que vem da ignorância, mas a serenidade que surge quando finalmente sabemos exatamente o que precisa ser feito. Passei a manhã organizando todos os documentos que o advogado David me orientou a separar. Extratos bancários, comprovantes dos gastos suspeitos, fotografias das evidências que havia coletado no quarto de Emily e cópias de todas as mensagens de texto suspeitas que consegui recuperar do computador compartilhado da casa. Ao meio-dia, coloquei em prática a primeira fase do meu plano. Liguei para Michael, fingindo estar preocupada e carinhosa. Oi, amor, como tá sendo a viagem? Conseguiu chegar bem ao hotel? Sua voz soou estranha quando atendeu. Havia ruído de fundo que claramente não eram sons de construção ou reuniões de trabalho. Sarah, oi, querida. Tá tudo ótimo aqui. O projeto tá bem complexo, mas estamos avançando. Perguntei sobre o hotel onde estava hospedado, sobre os horários das reuniões, sobre quando ele achava que conseguiria me ligar novamente. Michael me deu respostas vagas, sempre desviando para perguntar sobre meu bem-estar e o do bebê. Mas foi quando perguntei se ele queria que eu ligasse para o escritório dele na segunda-feira para confirmar alguns detalhes sobre o projeto que percebi sua hesitação. Não, Sarah. É melhor você não ligar lá. É um projeto meio confidencial, sabe? O pessoal do escritório não está sabendo de todos os detalhes. Mais uma mentira para adicionar à lista crescente. Depois de desligar, implementei a segunda fase. Liguei para Emily. Se a história dela sobre a apresentação em Aspen fosse verdadeira, ela deveria estar em reuniões ou pelo menos em trânsito para a cidade da montanha.
quando ela atendeu, estava claramente num ambiente interno e silencioso, definitivamente não numa estrada ou sala de reuniões. Emily, como tá indo a apresentação? Conseguiu chegar bem em Aspen? Houve uma pausa longa antes dela responder. Sarah, oi, a apresentação foi adiada. Acabei não precisando viajar hoje. Quando perguntei onde ela estava, disse que havia voltado para a casa de uma amiga em Thornton para relaxar depois do estresse da semana. Thornton fica na direção oposta de Aspen, mais uma confirmação de que tudo era mentira. Com as confirmações que precisava, parti para a terceira fase do plano. Durante as semanas anteriores, havia criado um perfil falso no Instagram usando o nome Lisa Martinez e uma foto genérica baixada da internet. Passei semanas seguindo discretamente as contas de Michael e Emily, observando suas atividades nas redes sociais, procurando pistas sobre seus encontros. Naquela tarde, Emily postou uma foto no Stories do Instagram que me deu a localização exata onde eles estavam. Era uma imagem da vista de uma janela, mostrando as montanhas Flatirons de Boulder, com a legenda "Relaxando depois de uma semana intensa". Reconheci imediatamente a vista. Era do Hotel St. Julien de Boulder, um local romântico e caro que Michael e eu havíamos considerado para nossa lua de mel, mas que achamos muito extravagante na época. Agora eu sabia exatamente onde eles estavam gastando nosso dinheiro para atrair nossa família. A ironia de estarem no hotel que rejeitamos para nossa própria celebração de casamento me deu uma motivação adicional para o que eu estava prestes a fazer. Às 15 horas, coloquei a quarta fase do plano em ação. Liguei para minha melhor amiga, Jessica, que morava em Arvada, e pedi um favor enorme. Jess, preciso da sua ajuda para algo muito importante. Não posso explicar tudo agora, mas você poderia me buscar em casa e me levar até Boulder? É sobre Michael e Emily, e eu preciso resolver isso hoje. Jessica, que sempre desconfiou do comportamento estranho de Emily na nossa casa, não fez perguntas. Sarah, considerando que você está grávida de 7 meses e pedindo para ir até Boulder numa sexta à tarde, sei que deve ser sério. Estarei aí em 20 minutos. Essa era uma das razões pelas quais Jessica era minha melhor amiga há mais de 10 anos. Ela sempre me apoiava quando realmente precisava. Durante o trajeto até Boulder, contei para Jessica toda a situação. Ela ficou chocada, mas não surpresa. Sarah, eu sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. A forma como Emily olhava para Michael durante o churrasco no seu aniversário em julho e como Michael sempre encontrava desculpas para ficar perto dela quando você não estava prestando atenção. Eu queria te contar, mas não tinha certeza e você parecia tão feliz com a gravidez. Chegamos ao Hotel St. Julien às 16h30. O estabelecimento era ainda mais impressionante do que nas fotos que eu tinha visto online. Um prédio elegante construído em estilo arquitetônico que combinava modernidade com o charme montanhês. A vista das Flatirons era realmente espetacular, mas eu não estava ali para admirar paisagens. Pedi para Jessica esperar no carro enquanto eu entrava no lobby. Meu plano era simples. Confirmaria que eles estavam hospedados lá, obteria o número do quarto de alguma forma e os confrontaria diretamente. Não queria mais especulações, não queria mais dúvidas. Queria que eles soubessem que eu descobri tudo e que as mentiras elaboradas não tinham funcionado. A recepcionista, uma jovem chamada Amanda, foi muito simpática quando eu expliquei que estava procurando meu marido, que havia se registrado sob o nome Michael Anderson. Claro, senhora Anderson, seu marido chegou hoje de manhã. Ele está no quarto 312. Gostaria que eu ligue para avisar que a senhora chegou? Não, obrigada. Respondi, sentindo meu coração acelerar. Quero fazer uma surpresa para ele. Amanda sorriu e me deu as direções para o elevador. Enquanto subia ao 3º andar, coloquei a mão na barriga e senti o bebê chutando vigorosamente. Era como se ele pudesse sentir a tensão do momento que estava prestes a acontecer. O corredor do 3º andar era silencioso e elegantemente decorado. Caminhei lentamente até a porta do quarto 312, parando em frente a ela por alguns segundos para reunir coragem. Podia ouvir vozes abafadas vindas de dentro, risadas baixas e conversa íntima que confirmavam o que eu já sabia. Bati na porta 3 vezes, firme mas não agressiva. As vozes pararam imediatamente.
Ouvi passos se aproximando, e segundos depois, a porta se abriu. Era Michael, vestindo apenas camiseta e shorts, com o cabelo desarrumado e uma expressão de choque absoluto quando me viu ali parada. Sarah, como você... Você deveria estar em casa, descansando. Sua confusão rapidamente se transformou em pânico mal disfarçado. Por trás dele, consegui ver Emily se movendo rapidamente pelo quarto, claramente tentando se vestir ou esconder evidências da situação comprometedora em que estavam. Posso entrar, Michael? Ou você prefere que tenhamos esta conversa no corredor? Minha voz estava surpreendentemente calma, considerando o turbilhão de emoções que sentia por dentro. Michael abriu a porta hesitantemente e entrei no quarto que deveria ter sido nosso refúgio romântico, mas que havia se tornado o cenário da maior traição da minha vida. Emily estava sentada na beirada da cama, agora vestindo um roupão do hotel, com o rosto vermelho de vergonha e choque. O quarto estava claramente em desordem, roupas espalhadas pelo chão, taças de champanhe na mesa lateral e um balde de gelo com uma garrafa cara que reconheci como sendo da marca que Michael sempre comprava para nossas celebrações especiais. Sarah, eu posso explicar tudo, começou Michael, mas levantei a mão para silenciá-lo. Na verdade, Michael, não acho que você possa, mas eu posso explicar algumas coisas para vocês dois. Tirei da bolsa uma pasta contendo todas as evidências que havia coletado nas últimas semanas. Por exemplo, posso explicar sobre estas fotos que encontrei escondidas no quarto da Emily. Posso explicar sobre as joias da minha avó que estão faltando da minha caixa. Posso explicar sobre os $4.700 em gastos não autorizados no nosso cartão de crédito conjunto. Emily ficou visivelmente pálida. Michael tentou se aproximar de mim, mas recuei instintivamente. Sarah, por favor, deixe-me explicar. A situação não é o que parece. Não é o que parece? Minha voz começou a subir de tom. Michael, você está num quarto de hotel com minha irmã, usando nosso dinheiro, numa sexta-feira em que deveria estar trabalhando em Seattle. Emily está usando o colar da minha avó que pegou sem permissão. E vocês dois me mentiram sobre onde estariam hoje. Exatamente que parte não é o que parece? Foi então que Emily finalmente falou, com uma voz pequena e trêmula. Sarah, nós não planejamos que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Nós nos apaixonamos. Não conseguimos evitar. A frieza dessa declaração, a forma casual como ela descreveu a destruição da minha família como algo que simplesmente aconteceu, me deixou mais furiosa do que a toda a traição em si. Emily, você estava morando na minha casa, comendo a comida que eu comprava, usando a eletricidade que eu cagava, enquanto planejava roubar meu marido. E agora me diz que não conseguiram evitar? Michael tentou intervir novamente. Sarah, você precisa entender que nossa situação é complicada. Com a gravidez, com as mudanças na nossa relação íntima, eu me senti distante de você. Emily estava lá, ela me entendia. Pare! Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Pare agora mesmo. Não ouse culpar minha gravidez ou nossa relação pela sua escolha de trair nossa família. E definitivamente não ouse sugerir que Emily entendia você melhor do que eu. Emily é a minha irmã que eu acolhi na nossa casa quando ela não tinha onde morar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos pareciam finalmente compreender a magnitude do que haviam feito. Não apenas a traição conjugal, mas a violação completa da confiança familiar que havia levado anos para ser construída. Foi então que senti uma contração forte na barriga. O estresse da situação estava afetando fisicamente meu corpo e meu bebê. Coloquei a mão no local onde senti a dor e vi Michael dar um passo em minha direção, genuinamente preocupado. Não se aproxime de mim, disse firmemente. Vocês dois fizeram suas escolhas. Agora vão ter que viver com as consequências dessas escolhas. E eu vou ter que encontrar uma forma de criar meu filho longe desta toxicidade que vocês criaram. Virei-me para sair do quarto, mas antes de chegar à porta, Emily me chamou. Sarah, vai tá. Você não pode simplesmente ir embora assim. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Parei e me virei para ela uma última vez. Emily, passei os últimos 2 meses sendo a única adulta nesta situação. Vocês dois se comportaram como adolescentes irresponsáveis, brincando com vidas reais.
A conversa de adultos vai acontecer através dos meus advogados. E com isso, saí do quarto 312 do Hotel St. Julian, deixando para trás não apenas meu marido infiel e minha irmã traidora, mas também a versão ingênua de mim mesma, que acreditava que o amor e a confiança familiar eram sagrados e inquebráveis. O trajeto para casa foi tenso e silencioso. Jéssica dirigia enquanto eu processava o que acabara de acontecer, mantendo uma mão protetora sobre a barriga, onde meu bebê continuava chutando inquieto. As contrações que senti no hotel tinham parado, mas ainda me sentia fisicamente abalada. O estresse extremo durante a gravidez não era algo para ser ignorado, mas naquele momento, tudo que eu queria era chegar em casa e organizar meus pensamentos antes que Michael e Emily voltassem. Sarah, você tem certeza que está bem? Talvez devêssemos passar no hospital para verificar se o bebê está tudo bem, sugeriu Jéssica olhando para o espelho retrovisor. Eu sabia que ela estava certa, o estresse extremo durante a gravidez não era algo para ser ignorado, mas naquele momento, tudo que eu queria era chegar em casa e organizar meus pensamentos antes que Michael e Emily voltassem. Vou ligar para a doutora Martinez quando chegar em casa, prometi. Agora preciso focar em proteger meu bebê e meu futuro, e isso significa tomar algumas decisões difíceis muito rapidamente. Jéssica assentiu, entendendo que eu precisava de espaço para processar a situação, mas prometeu ficar disponível caso eu precisasse de alguma coisa durante o fim de semana. Quando chegamos em casa às 18h30, a primeira coisa que fiz foi ligar para a doutora Martinez. Expliquei brevemente sobre o estresse extremo que havia passado durante o dia e sobre as contrações que senti. Ela me orientou a monitorar cuidadosamente qualquer sintoma nas próximas 24 horas e a ir imediatamente ao hospital se sentisse contrações regulares, sangramento ou qualquer outro sinal de alerta. Sarah, entendo que você está passando por uma situação pessoal difícil, disse a médica com gentileza, mas é crucial que você priorize sua saúde e a do bebê neste momento. O estresse extremo pode desencadear trabalho de parto prematuro e você está apenas com 31 semanas. Você tem alguém que pode ficar com você esta noite? Expliquei que tecnicamente Michael deveria voltar no domingo, mas que a situação havia mudado drasticamente. A doutora Martinez sugeriu que eu ligasse para algum familiar ou amigo próximo para não ficar sozinha durante este período crítico. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente a dinâmica dos próximos eventos. Liguei para meus pais em Westminster. Eles mereciam saber a verdade sobre o que Emily e Michael haviam feito, e eu precisava do apoio da minha família neste momento. Minha mãe, Patricia, atendeu no segundo toque, com a voz alegre que sempre tinha quando eu ligava. Sarah, querida, como você está? Como está meu netinho? Respirei fundo antes de responder. Mãe, preciso contar uma coisa muito séria para vocês. Vocês podem vir aqui hoje à noite? É sobre Michael e Emily, e não posso falar sobre isso pelo telefone. O tom da minha voz deve ter transmitido a gravidade da situação, porque minha mãe imediatamente ficou alerta. Claro, filha, seu pai e eu estaremos aí em 1 hora. Está tudo bem com o bebê? Assegurei que fisicamente estávamos bem, mas que precisava muito do apoio deles para lidar com uma situação familiar muito complicada. Enquanto esperava meus pais chegarem, usei o tempo para organizar todas as evidências que havia coletado e preparar uma explicação clara e objetiva dos fatos. Sabia que a revelação seria devastadora para eles. Emily era a filha mais nova, e meus pais sempre a protegeram e mimaram, talvez contribuindo para sua irresponsabilidade crônica. Também liguei para David Richardson, meu advogado, deixando uma mensagem no atendimento de emergência dele. Expliquei que havia confrontado meu marido e que precisaria acelerar o processo de divórcio, considerando que a situação havia escalado além do que inicialmente planejávamos. Meus pais chegaram às 20 horas, visivelmente preocupados. Meu pai, Robert, um homem tradicionalmente calmo e ponderado, parecia particularmente ansioso. Minha mãe veio diretamente me abraçar, checando visualmente se eu estava bem, antes de se sentar para ouvir o que eu tinha a dizer. Contar a verdade para eles foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Vi o choque, a incredulidade e finalmente a dor profunda se instalando nos rostos deles conforme revelava cada detalhe da traição.
Quando mostrei as fotografias que encontrei no quarto de Emily e expliquei sobre os objetos roubados e os gastos não autorizados, minha mãe começou a chorar silenciosamente. Eu não entendo, disse o pai com a voz quebrada. Como Emily pode ter feito isso com sua própria irmã, com você grávida? A desilusão na voz dele era palpável. Durante todos esses anos protegendo e apoiando Emily, eles nunca imaginaram que ela seria capaz de uma traição tão cruel contra a própria família. Minha mãe estava particularmente abalada. Sarah, como não percebemos? Emily estava morando na nossa casa antes de se mudar para a sua. Se havia algo errado com o caráter dela, como mãe eu deveria ter notado. Tentei consolá-la, explicando que pessoas como Emily e Michael são especialistas em manipulação, mostrando exatamente o que cada pessoa quer ver. Vocês não têm culpa, enfatizei. Emily é adulta e fez suas próprias escolhas. Michael também. A responsabilidade é inteiramente deles. Mas via nos olhos dos meus pais o mesmo tipo de autoquestionamento que eu havia passado. Onde erramos? Que sinais perdemos? Como permitimos que isso acontecesse? Foi minha mãe quem fez a pergunta que eu estava evitando pensar. Que você vai fazer agora, Sarah? Sobre o casamento, sobre a casa, sobre o bebê. Expliquei sobre a consulta com o advogado, sobre os meus direitos legais, sobre o plano de divórcio que estava sendo estruturado. Quanto ao bebê, disse, colocando a mão na barriga, vou criar esta criança sozinha se for preciso. Não vou permitir que ela cresça em um ambiente de mentiras e traição. Meu filho merece melhor do que isso. Meu pai assentiu com aprovação. Apesar da dor da situação, eles podiam ver que eu estava tomando decisões maduras e responsáveis. Por volta das 22 horas, enquanto conversávamos na sala, ouvimos o som de um carro estacionando na entrada. Olhei pela janela e vi Michael saindo do seu BMW, sozinho. Emily não estava com ele, o que me fez pensar que talvez eles tivessem decidido estender a farsa sobre suas viagens de trabalho separadas. Sarah, você quer que nós falemos com ele primeiro? Ofereceu meu pai, claramente preparado para proteger sua filha grávida de mais estresse. Mas eu sabia que precisava lidar com o Michael diretamente. Não, pai, preciso fazer isso sozinha, mas fico feliz de saber que vocês estão aqui comigo. Michael entrou pela porta da frente usando suas chaves, claramente não esperando encontrar visitas. Quando viu meus pais sentados na sala comigo, sua expressão mudou imediatamente de confusão para alarme. Ele sabia exatamente por que eles estavam ali. Sarah, Patricia e Robert, não esperava vocês aqui. Como estão? Sarah, como foi seu dia? Você estava bem quando eu liguei mais cedo? A tentativa patética de fingir normalidade me deixou ainda mais determinada a não tolerar mais mentiras. Michael, meus pais sabem de tudo, disse diretamente. Sobre você e Emily, sobre o hotel, sobre as mentiras. Não precisa mais fingir. Vi toda a cor drenar do rosto dele. Durante a viagem de volta de Boulder, ele provavelmente havia ensaiado várias estratégias para lidar comigo, mas claramente não esperava que eu envolvesse meus pais tão rapidamente. Meu pai se levantou e, pela primeira vez na vida, vi ele verdadeiramente furioso. Michael, eu confiei você com minha filha. Você prometeu cuidar dela, protegê-la, honrá-la. E agora descubro que você a traiu com nossa própria filha mais nova, enquanto Sarah está grávida do seu filho? Michael tentou explicar, mas meu pai continuou. Não quero ouvir desculpas. Quero que você saia desta casa agora e encontre outro lugar para ficar esta noite. Sarah precisa de paz para processar tudo isso, e sua presença aqui só está causando mais estresse. Robert, eu entendo que vocês estão chateados, mas esta é minha casa também, tentou argumentar. Sarah, podemos conversar sobre isso quando estivermos sozinhos. Sei que as aparências são comprometedoras, mas há coisas que você não entende sobre minha relação com Emily. Foi minha mãe quem respondeu, com uma firmeza que raramente demonstrava. Michael, não existe nada sobre trair uma esposa grávida com a cunhada que precise ser entendido. Você violou todos os votos que fez, toda a confiança que depositamos em você como genro. Naquele momento, Michael percebeu que havia perdido não apenas a mim, mas toda a minha família. A rede de apoio que ele havia desfrutado durante nossos anos de casamento, os domingos em família, os feriados aconchegantes, o sentimento de pertencer a algo maior que ele mesmo,
tudo isso havia sido destruído por suas próprias escolhas. Onde está Emily? Perguntei diretamente. Ela decidiu não voltar para casa esta noite? Michael hesitou antes de responder, claramente debatendo internamente quanto da verdade deveria revelar. Emily, ela está pensando sobre a situação. Decidiu ficar num hotel esta noite para dar espaço para todos nós processarmos o que aconteceu. Mais mentiras, mais tentativas de controlar a narrativa. Michael, pare de mentir, disse com firmeza. Vocês podem estar juntos no hotel, podem estar planejando sua próxima estratégia, podem estar fazendo o que quiserem, mas não venha aqui fingir que Emily está pensando sobre a situação quando ela estava planejando esta traição há meses. Foi então que meu telefone tocou. Era uma ligação de Emily. Atendi no viva voz, na frente de todos. Sarah, precisamos conversar, disse sua voz pelo alto-falante. Sei que você está magoada, mas a situação é mais complicada do que parece. Sarah, onde você está? Perguntei diretamente. Houve uma pausa antes dela responder. Estou ainda em Boulder. Sarah, Michael e eu, nós nos apaixonamos de verdade. Não foi algo planejado ou calculado, simplesmente aconteceu. O silêncio na sala era ensurdecedor. Meus pais estavam chocados ouvindo Emily admitir abertamente a traição, sem demonstrar qualquer remorso genuíno. Michael estava visivelmente desconfortável, tendo que lidar com a situação na frente da minha família. Emily, disse minha mãe, falando diretamente para o telefone, você traiu sua própria irmã, sua irmã grávida. Como você pode falar sobre amor quando construiu esse relacionamento sobre mentiras e traição? Mãe, eu sei que vocês não entendem agora, mas Michael e eu temos uma conexão real. Sarah vai encontrar alguém melhor para ela, alguém que a ame do jeito que ela merece. A frieza e o egoísmo nessa declaração me deixaram sem palavras. Foi nesse momento que percebi que a Emily que eu conhecia, ou pensava que conhecia, nunca realmente existiu. A irmã que eu amava, que protegi, que acolhi na minha casa, era uma ilusão. A pessoa real era alguém capaz de justificar a destruição da minha família como se fosse um favor que estava me fazendo. E foi essa percepção que me deu a força final de que precisava para tomar a decisão que mudaria o curso de todas nossas vidas para sempre. Após desligar o telefone com Emily, o silêncio na sala era quase palpável. Michael estava de pé no meio da sala, claramente sem saber como proceder. Meus pais me olhavam com uma mistura de preocupação e admiração. Preocupação pela situação devastadora que eu estava enfrentando e admiração pela forma como estava lidando com tudo. Michael, disse finalmente, com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pela firmeza, você precisa sair desta casa agora. Não quero você aqui esta noite e, francamente, não sei se quero você aqui novamente. Ele tentou protestar, alegando direitos legais sobre a propriedade, mas meu pai interveio antes que eu precisasse responder. Filho, você perdeu o direito moral de estar nesta casa no momento em que decidiu trair minha filha, disse Robert com uma autoridade que eu raramente via nele. Legalmente, você pode ter direitos sobre a propriedade, mas eticamente, você não deveria estar dormindo sob o mesmo teto que a mulher grávida que traiu. Michael acabou concordando em passar a noite na casa de um colega de trabalho, mas antes de sair, fez uma última tentativa desesperada de justificar suas ações. Sarah, eu sei que é difícil entender agora, mas Michael e eu realmente nos conectamos de uma forma que eu nunca experimentei antes. Não foi só físico, foi emocional, intelectual. Pare, interrompi. Você está tentando romantizar uma traição. Você está tentando me convencer que destruir nossa família foi algum tipo de experiência transcendental. Michael, você é um homem adulto que fez escolhas conscientes de mentir, enganar e trair. Não transforme isso numa história de amor épica. Depois que Michael saiu, meus pais e eu ficamos conversando até tarde. Eles decidiram passar a noite na casa para me dar apoio emocional, e pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente segura e protegida. Minha mãe preparou chá de camomila e ficou comigo, enquanto conversávamos sobre os próximos passos práticos que eu precisava tomar. Sarah, você pensou em como vai lidar com as questões financeiras? Perguntou meu pai, sempre prático.
A casa, as contas, o sustento do bebê. Expliquei sobre as consultas com o David Richardson e sobre como estávamos preparando uma estratégia legal abrangente. Uma coisa que o advogado mencionou é que, considerando as circunstâncias da traição e o fato de que Emily estava morando aqui, usando nossos recursos enquanto planejava destruir nosso casamento, posso ter direitos a uma divisão mais favorável dos bens, expliquei, especialmente considerando que estou grávida e vou precisar de estabilidade financeira para criar a criança. Naquela noite, deitada na cama que havia compartilhado com Michael por mais de 3 anos, senti uma estranha mistura de alívio e terror. Alívio porque, finalmente, não precisava mais fingir que não sabia da traição, não precisava mais questionar minha própria sanidade mental, não precisava mais conviver com a tensão constante de suspeitar das 2 pessoas em quem mais confiava. Mas também terror, porque agora precisava enfrentar a realidade de refazer minha vida completamente, criar um filho sozinha e lidar com as consequências legais e emocionais de um divórcio complicado. O bebê estava particularmente ativo naquela noite, chutando e se movendo constantemente. Coloquei as mãos na barriga e comecei a conversar com meu filho ainda não nascido. Bem, meu amor, somos só nós 2 agora. Mamãe vai cuidar de você, vai proteger você e vai se certificar de que você cresça sabendo o que são valores reais, como honestidade, lealdade e integridade. No sábado pela manhã, acordei com uma sensação de determinação que não sentia há meses. Havia tomado todas as decisões difíceis na noite anterior e agora era hora de implementá-las. Meus pais já estavam acordados, preparando o café da manhã na cozinha, e a normalidade doméstica me deu um conforto inesperado. Às 9 horas, liguei para David Richardson, que atendeu prontamente, apesar de ser fim de semana. Expliquei os desenvolvimentos da noite anterior e que queria acelerar todos os processos legais o máximo possível. David, não quero prolongar esta situação. Quero o divórcio finalizado antes do bebê nascer, se for possível. Sarah, entendo sua urgência, mas precisamos ser estratégicos, explicou o advogado. Um divórcio acelerado pode prejudicar seus direitos financeiros. É melhor tomarmos o tempo necessário para garantir que você receba tudo o que tem direito, especialmente considerando que vai criar uma criança sozinha. David me orientou a documentar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, o confronto no hotel, as confissões de Michael e Emily, as tentativas deles de justificar a traição. Esses detalhes podem ser cruciais para estabelecer culpa no divórcio e para justificar uma divisão mais favorável dos bens a seu favor. Às 11 horas, recebi uma ligação inesperada de Emily. Dessa vez, atendi sozinha, sem colocar no viva-voz. Sua voz soava diferente, menos defensiva, mais vulnerável. Sarah, você pode conversar comigo por alguns minutos? Preciso explicar algumas coisas. Emily, não sei se há algo que você possa explicar que mude a situação, mas estou disposta a ouvir, por uma última vez. Houve uma pausa longa antes dela começar a falar. Sarah, eu sei que você não vai acreditar nisso, mas eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Quando me mudei para sua casa, eu realmente estava apenas tentando me reerguer. Michael, ele foi tão gentil comigo, tão compreensivo sobre os meus problemas, e eu estava num lugar tão vulnerável emocionalmente. Emily, você está tentando me convencer que Michael aproveitou-se de você, porque não foi assim que pareceu ontem no hotel. Não, não é isso. É que, Sarah, você estava tão ocupada com o trabalho, com a gravidez, com os seus próprios problemas, e Michael se sentia negligenciado. Ele começou a conversar comigo sobre isso, sobre como se sentia sozinho no próprio casamento. Eu apenas o escutei. A tentativa de Emily de culpar minha dedicação ao trabalho e a gravidez pela traição de Michael me deixou ainda mais furiosa do que esperava. Emily, você está me dizendo que eu sou culpada por trabalhar para sustentar nossa família, por estar grávida, por não perceber que meu marido estava planejando me trair com a minha própria irmã? Não, Sarah, não é isso. É que as coisas simplesmente evoluíram. Começamos como amigos, pessoas que se entendiam e gradualmente se transformou em algo mais. Nós tentamos resistir, mas... Parem de mentir, Emily, explodi. Vocês não tentaram resistir.
Vocês planejaram encontros, gastaram meu dinheiro em hotéis românticos. Você roubou minhas joias para usar nos encontros com ele. Isso não foi uma evolução gradual. Foi uma traição calculada e deliberada. Houve outro silêncio longo. Quando Emily falou novamente, sua voz tinha mudado completamente. Estava mais fria, mais defensiva. Sarah, você sempre foi a filha perfeita, a irmã que conseguiu tudo certo, o casamento perfeito, a carreira de sucesso, a casa linda. Talvez seja a hora de você entender que nem tudo gira ao seu redor. Essa revelação do ressentimento profundo que Emily aparentemente carregava contra mim foi como um soco no estômago. Emily, você está me dizendo que destruiu minha família por ciúmes, por inveja da minha vida? Estou dizendo que Michael me escolheu, Sarah. Ele escolheu ficar comigo ao invés de ficar com você. Talvez isso diga algo sobre quem você realmente é como esposa. A crueldade dessa declaração me deixou temporariamente sem palavras. Foi nesse momento que compreendi completamente com quem estava lidando. Emily não era uma irmã que havia cometido um erro terrível. Ela era uma pessoa que conscientemente havia decidido destruir minha vida por inveja e ressentimento e que agora estava tentando me ferir ainda mais profundamente com suas palavras. Emily, disse finalmente, obrigada por esta conversa. Você acabou de me mostrar exatamente quem você realmente é. E me mostrou que não tenho absolutamente nada para me sentir culpada sobre o que aconteceu. Você e Michael se merecem. Não, Emily. Não há mais nada a ser dito entre nós. Você escolheu Michael. Michael escolheu você. Agora vocês vão ter que viver com as consequências dessas escolhas. E uma dessas consequências é que você perdeu para sempre a irmã que sempre te protegeu e te apoiou. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para David Richardson. David, acabei de ter uma conversa reveladora com Emily. Preciso que você adicione ao processo uma solicitação de ordem restritiva. Não quero que nem Emily nem Michael tenham permissão para entrar em contato comigo diretamente daqui para frente. O advogado concordou que era uma medida prudente, considerando o estado emocional volátil de ambos e a necessidade de proteger minha gravidez de estresse adicional. Sarah, também vou incluir uma cláusula no processo de divórcio estabelecendo que Emily deve sair imediatamente da propriedade e não tem direito a qualquer compensação pelos meses que viveu na casa. No domingo, Michael tentou voltar para casa, mas encontrou as fechaduras trocadas. Meu pai havia contratado um chaveiro no sábado à tarde, seguindo uma sugestão do advogado. Michael ligou para meu celular várias vezes, mas eu não atendi. Finalmente, ele apareceu na porta, batendo e gritando que tinha direitos legais sobre a propriedade. Foi meu pai quem lidou com a situação. Saiu de casa com os documentos que David havia preparado, informando Michael sobre o processo de divórcio em andamento e sobre as ordens restritivas temporárias. Michael, você pode buscar suas roupas e objetos pessoais na terça-feira, acompanhado por um oficial de justiça, conforme especificado nestes documentos. Robert, isso é ridículo. Eu cometi um erro, mas isso não significa que devo ser expulso da minha própria casa. Michael tentou apelar para meu pai, mas a resposta foi firme. Michael, você não cometeu um erro. Você tomou uma série de decisões conscientes e deliberadas para trair minha filha grávida. A diferença entre erro e escolha é que erros acontecem uma vez. Você escolheu trair Sarah repetidamente, durante meses. Naquela noite, enquanto meus pais se preparavam para voltar para casa com a promessa de me visitar diariamente até eu me sentir mais estabilizada, senti uma sensação estranha de paz. Não era felicidade. Ainda havia muita dor, decepção e preocupação sobre o futuro, mas era a paz que vem de finalmente parar de lutar contra a realidade. Meu casamento havia acabado. Minha relação com Emily estava permanentemente destruída. Mas eu ainda tinha minha saúde, meu bebê, minha família que me apoiava e uma determinação férrea de construir uma vida nova e melhor a partir dos escombros do que havia sido destruído. E pela primeira vez em meses, quando coloquei a cabeça no travesseiro naquela noite, consegui dormir profundamente, sabendo que não precisaria mais acordar fingindo que minha vida era algo que não era. As 2 semanas seguintes foram um período de ajustes intensos e descobertas inesperadas.
Com Michael oficialmente fora de casa e as ordens restritivas em vigor, eu finalmente pude respirar e começar a processar tudo o que havia acontecido sem a pressão constante de fingir normalidade. Meus pais estabeleceram uma rotina de visitas diárias, revezando entre eles, para garantir que eu nunca ficasse completamente sozinha durante esse período crítico da gravidez. A primeira descoberta importante veio na segunda-feira, quando David Richardson me ligou com informações sobre nossa situação financeira que me deixaram chocada. Durante o processo de levantamento de bens para o divórcio, ele havia encontrado uma conta bancária secreta que eu desconhecia completamente. Sarah, encontramos uma conta no First National Bank com depósitos regulares que não correspondem ao salário dele na empresa de arquitetura, explicou David. Aparentemente, ele estava fazendo trabalhos freelancer há mais de um ano sem te informar. Há aproximadamente $47 mil nesta conta. A revelação me deixou atônita. Durante todo o nosso casamento, Michael sempre insistia em transparência financeira total. Revisávamos nossas finanças juntos mensalmente, planejávamos gastos em conjunto, e eu genuinamente acreditava que conhecia cada centavo que entrava e saía de nossa economia doméstica. Descobrir que ele estava escondendo uma quantia tão significativa me fez questionar quantas outras mentiras havia no nosso relacionamento que eu nem suspeitava. Há mais, continuou David, os registros mostram que ele estava tirando dinheiro desta conta secreta para pagar os encontros com Emily, os jantares caros, os hotéis, as joias que apareceram no quarto dela, tudo estava sendo financiado com dinheiro que ele escondeu de você. Esta informação mudou completamente minha perspectiva sobre a traição. Não foi apenas uma questão emocional ou física. Michael havia sistematicamente planejado e financiado a destruição do nosso casamento, usando recursos que deveriam ter sido investidos no futuro da nossa família. Na terça-feira, conforme programado, Michael veio buscar seus pertences pessoais, acompanhado pelo oficial de justiça Tom Bradley. Eu assisti da janela do segundo andar enquanto ele carregava caixas com suas roupas, livros e objetos pessoais para fora da casa que havia sido nosso lar. Havia algo surreal em ver alguém que conheci tão intimamente se tornando essencialmente um estranho, removendo vestígios de sua presença da minha vida. O oficial Bradley subiu para falar comigo antes de partir. Senhora Amberson, seu ex-marido estava perguntando se poderia falar com você por alguns minutos. Disse que tem algumas coisas importantes para explicar. Recusei imediatamente. Oficial Bradley, se Michael tem algo importante para comunicar, ele pode fazê-lo por meio do meu advogado. Não tenho interesse em conversas diretas com ele. Mais tarde, naquela dia, David me ligou com mais informações perturbadoras. Sarah, Michael está tentando argumentar que a conta secreta era uma surpresa que ele estava planejando para você, uma poupança para a chegada do bebê que ele queria revelar após o nascimento. Ele está alegando que os gastos com Emily foram empréstimos que ela prometeu devolver. A audácia de Michael em tentar transformar a traição financeira num gesto romântico me deixou simultaneamente furiosa e impressionada com a capacidade de manipulação. David, há alguma evidência que suporte essas alegações dele? Nenhuma. Na verdade, os registros bancários mostram um padrão consistente de gastos que coincide exatamente com os períodos em que vocês estavam tendo problemas conjugais. Além disso, não há nenhuma comunicação escrita entre ele e Emily sobre empréstimos. Parece ser mais uma tentativa desesperada de minimizar as consequências de suas ações. Durante essa mesma semana, tive uma consulta de rotina com a doutora Martinez, que revelou consequências físicas do estresse que eu havia sofrido. Minha pressão arterial estava elevada e os exames mostraram sinais preocupantes que exigiam um monitoramento mais rigoroso. Sarah, seu corpo passou por um trauma emocional significativo, explicou a médica. É crucial que você priorize técnicas de gerenciamento de estresse e considere algum tipo de apoio psicológico. O bebê está bem agora, mas precisamos garantir que ele permaneça assim durante as próximas semanas críticas. Foi quando a doutora Martinez me recomendou a doutora Lisa Chen, uma psicóloga especializada em trauma familiar e divórcio durante a gravidez. Sarah, sei que você está lidando com os aspectos legais e práticos da situação, mas é igualmente importante cuidar da sua saúde mental durante este período. Minha primeira sessão com a doutora Chen na quinta-feira foi reveladora de maneiras que eu não esperava.
Ela me ajudou a identificar padrões de comportamento em meu relacionamento com Michael que eu havia normalizado, mas que na verdade eram sinais de controle e manipulação emocional. Sarah, você mencionou que Michael sempre insistia em revisar suas finanças juntos, mas agora descobrimos que ele mantinha uma conta secreta, observou a doutora Chen. É possível que esse controle sobre as finanças fosse uma forma de ele manter poder sobre você enquanto secretamente construía recursos independentes para si mesmo. Ela também me ajudou a processar meus sentimentos em relação a Emily de uma forma mais saudável. É natural que você se sinta atraída não apenas pelo seu marido, mas especialmente pela sua irmã. O vínculo familiar torna esta traição particularmente dolorosa, porque viola não apenas a confiança conjugal, mas também a confiança incondicional que associamos à família. Durante o final da primeira semana, recebi uma ligação inesperada que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Era de Carmen Williams, uma mulher que se identificou como ex-namorada de Michael de seus tempos de faculdade em Chicago. Sarah, sei que pode parecer estranho eu entrar em contato, mas vi a notícia sobre seu divórcio através de conhecidos mútuos. Senti que precisava falar com você porque Michael fez algo muito similar comigo há quase 10 anos. Carmen me contou uma história que me deixou gelada. Durante o relacionamento deles, Michael havia traído ela com a melhor amiga dela, usando as mesmas táticas de manipulação e mentiras elaboradas. Ele criou situações onde minha amiga e eu passávamos tempo com ele, sempre fazendo com que parecesse natural e inocente. Quando descobri a traição, ele tentou me convencer de que eu estava sendo paranoica e controladora. O que mais me impressiona, continuou Carmen, é que as desculpas que ele usou comigo são provavelmente as mesmas que está usando com você. Que simplesmente aconteceu, que ele se sentiu negligenciado, que a outra mulher o entendia melhor. Michael tem um padrão de comportamento, Sarah. Você não foi a primeira e Emily provavelmente não será a última. Esta revelação me fez perceber que a traição que eu havia sofrido não era um caso isolado de paixão descontrolada, mas parte de um padrão comportamental de Michael. Ele era alguém que sistematicamente destruía relacionamentos usando as mesmas táticas, as mesmas mentiras, as mesmas justificativas. Carmen me ofereceu ainda mais informações perturbadoras. Sarah, há algo mais que você deveria saber. Quando Michael terminou comigo para ficar com minha ex-melhor amiga, eles duraram apenas 6 meses juntos. Aparentemente, assim que a novidade passou, ele perdeu o interesse. Não sei se isso te ajuda de alguma forma, mas pensei que você deveria saber que tipo de pessoa ele realmente é. No final de semana, enquanto organizava alguns documentos antigos para os procedimentos legais, encontrei algo que me fez questionar ainda mais sobre quem Michael realmente era. No fundo de uma gaveta de sua mesa de escritório, que ele havia esquecido de esvaziar completamente, encontrei um pequeno caderno com anotações manuscritas. As anotações eram perturbadoras. Havia listas de características desejáveis em mulheres, estratégias para manter múltiplas opções em relacionamentos e até mesmo avaliações cruéis sobre mim e Emily que me fizeram sentir náusea. Uma entrada particular me chamou a atenção. Sarah, estável financeiramente, boa para casamento a longo prazo. Emily, mais aventureira, melhor para diversão, possível manter ambas se for cuidadoso. Esta descoberta me mostrou que Michael não havia se apaixonado por Emily, como alegava. Ele havia calculado friamente como manter ambas em sua vida, tratando-nos como objetos a serem manipulados para sua conveniência pessoal. Mostrei o caderno para David Richardson na segunda-feira seguinte. Sarah, isso é evidência crucial para o caso, disse ele, claramente chocado com o conteúdo. Isso demonstra premeditação e um padrão de manipulação que vai muito além de um caso extraconjugal. Vamos usar isso para fortalecer nossa posição na divisão de bens. Durante essa segunda semana, também comecei a receber apoio inesperado de fontes que eu não havia antecipado. Jennifer Walsh, minha melhor amiga de Fort Collins, organizou uma rede informal de apoio com outras amigas próximas. Elas criaram um cronograma para me visitar regularmente, me ajudar com compras de supermercado e garantir que eu tivesse companhia sempre que precisasse. Sarah, você sempre esteve aí para todas nós quando precisamos. Agora é nossa vez de estar aqui para você. Você não vai passar por isso sozinha.
O apoio das minhas amigas me lembrou de que havia pessoas genuínas e leais na minha vida, contrastando bastante com a traição que eu havia sofrido. Também recebi uma ligação surpreendente de Rebecca, a irmã de Michael que morava em Phoenix. Sarah, eu soube o que aconteceu através do nosso pai, disse ela com a voz emocionada. Quero que você saiba que nossa família está completamente do seu lado nesta situação. O que Michael fez é imperdoável. Rebecca me contou que a família de Michael estava tão chocada quanto a minha com suas ações. Sarah, nós te amamos como filha há anos. O fato de que você está carregando nosso futuro sobrinho ou sobrinha torna isso ainda mais doloroso. Michael perdeu não apenas você, mas toda a nossa família também. O apoio da família de Michael me deu uma perspectiva interessante sobre como suas ações haviam afetado muito mais pessoas do que apenas eu. Ele havia destruído relacionamentos familiares que levaram anos para ser construídos. Tudo por um caso que, segundo Carmen, provavelmente duraria apenas alguns meses. No final da segunda semana, enquanto me preparava para o terceiro trimestre da gravidez, senti uma mudança fundamental em minha perspectiva. Não estava mais focada apenas em sobreviver à traição. Estava começando a visualizar ativamente como seria minha nova vida. Comecei a fazer planos concretos. Como reorganizaria a casa para acomodar o bebê sem gatilhos emocionais do passado? Como expandiria minha consultoria de marketing para garantir estabilidade financeira como mãe solteira? Como construiria uma rede de apoio sólida para criar meu filho? Pela primeira vez desde que descobri a traição, senti algo que poderia ser descrito como uma esperança. Não esperança de que Michael mudasse ou de que nossa família fosse restaurada, mas esperança de que eu poderia construir algo melhor e mais autêntico a partir dos escombros do que havia sido destruído. E conforme meu bebê continuava crescendo dentro de mim, senti uma determinação feroz de garantir que ele crescesse em um ambiente de honestidade, integridade e amor verdadeiro, qualidades que claramente faltavam no relacionamento que eu estava deixando para trás. O terceiro mês após a descoberta da traição trouxe desenvolvimentos que eu jamais poderia ter antecipado. Estava no final do segundo trimestre da gravidez, com 32 semanas, quando eventos completamente inesperados começaram a se desenrolar, mudando novamente o curso de toda a situação. A primeira surpresa veio numa manhã de terça-feira, quando David Richardson me ligou com uma urgência incomum na voz. Sarah, preciso que você venha ao meu escritório hoje mesmo. Recebemos uma informação que pode mudar completamente nossa estratégia legal. Quando perguntei do que se tratava, ele preferiu não explicar pelo telefone. É melhor discutirmos pessoalmente. Traga todos os documentos que temos sobre as finanças de Michael. No escritório do advogado, encontrei uma mulher que eu não conhecia. Uma senhora elegante, de aproximadamente 55 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão séria. David me apresentou como Margaret Foster, uma investigadora particular especializada em fraudes financeiras. Senhora Anderson, começou Margaret, fui contratada pela empresa de arquitetura onde seu marido trabalha para investigar algumas irregularidades em projetos recentes. Durante minha investigação, descobri informações que acredito serem relevantes para seu caso de divórcio. O que Margaret revelou me deixou completamente chocada. Michael não estava apenas escondendo dinheiro de mim, ele estava desviando fundos de clientes da empresa onde trabalhava. Os trabalhos freelancer que explicavam sua conta secreta, na verdade eram projetos da empresa que ele estava executando por fora, cobrando os clientes diretamente e embolsando dinheiro sem o conhecimento de seus empregadores. Estamos falando de aproximadamente $120 mil em fundos desviados ao longo dos últimos 2 anos, explicou Margaret. Seu marido criou um esquema elaborado onde pegava projetos menores da empresa, convencia os clientes a pagarem diretamente para sua conta pessoal, alegando taxas especiais de consultoria, e depois relatava para a empresa que os projetos haviam sido cancelados pelos clientes. David estava visivelmente chocado. Sarah, isso muda tudo! Michael não estava apenas sendo infiel, ele estava cometendo crimes. Isso pode resultar em acusações criminais, não apenas civis. A investigadora confirmou que a empresa já tinha entrado em contato com o FBI para investigar as fraudes. Há mais, continuou Margaret. Durante minha investigação, descobri que Emily também estava envolvida no esquema. Ela usava suas habilidades de design gráfico para criar documentos falsificados que Michael usava para justificar os custos inflacionados aos clientes.
Esta revelação sobre Emily me atingiu como um raio. Não apenas ela havia traído nossa relação familiar, mas também estava participando ativamente de atividades criminosas com Michael. Vocês têm evidências disso? Perguntei, ainda tentando processar a magnitude do que estava ouvindo. Margaret me mostrou uma pasta repleta de documentos, e-mails entre Michael e Emily, discutindo os esquemas, projetos de design que Emily havia criado com logotipos falsos de empresas inexistentes e até fotografias de reuniões deles com clientes onde ela se passava por sócia de Michael. O mais perturbador, disse a investigadora, é que eles começaram a trabalhar juntos nesse esquema antes mesmo de iniciarem o relacionamento romântico. A traição conjugal pode ter sido uma consequência da parceria criminosa, não o contrário. David imediatamente começou a ajustar nossa estratégia legal. Sarah, isso nos dá uma posição extremamente forte. Michael não apenas violou os votos matrimoniais, mas também estava usando fundos obtidos ilegalmente para financiar a traição. Podemos argumentar que você não tem direito a nenhum dinheiro obtido através de atividades criminosas. Na quinta-feira dessa mesma semana, recebi uma ligação que me pegou completamente desprevenida. Era de Emily, mas dessa vez a voz dela soava desesperada e assustada, completamente diferente da frieza arrogante de nossas conversas anteriores. Sarah, preciso falar com você urgentemente. Por favor, não desligue. Eu tô com muito medo e não tenho mais ninguém para quem ligar. Hesitei, mas algo no tom de verdadeiro pânico na voz dela me fez continuar na linha. Emily, você sabe que não deveríamos estar falando diretamente. Se você tem algo importante para dizer, pode falar através dos advogados. Mas ela interrompeu, com a voz quebrada por soluços. Sarah, Michael me ameaçou. Ele disse que se eu falar com as autoridades sobre as coisas que fizemos juntos, ele vai me culpar por tudo. Ele tem evidências que me fazem parecer a única responsável pelos esquemas. Eu não sabia no que estava me metendo quando tudo começou. Apesar de toda a dor que Emily havia me causado, ouvir seu desespero genuíno despertou algum instinto protetor residual que eu tinha como irmã mais velha. Emily, onde você está agora? Você está segura? Tô escondida em um motel em Aurora. Michael descobriu que investigadores estiveram na empresa dele e ele ficou completamente fora de si. Sarah, ele me culpou por tudo. Disse que se eu o delatasse, ele provaria que eu era a mente por trás de todo o esquema financeiro. Emily me contou então uma versão da história completamente diferente da que eu havia imaginado. Segundo ela, Michael havia inicialmente se aproximado dela não por atração romântica, mas porque descobriu suas habilidades de design e viu uma oportunidade de usar seus talentos para seus esquemas fraudulentos. Ele começou pedindo pequenos favores, refazer alguns documentos, criar algumas apresentações profissionais, disse que era para impressionar clientes, que era tudo legítimo. Quando percebi que estava envolvido em algo ilegal, já era tarde demais. Ele disse que, se eu parasse de ajudar ou contrasse para alguém, me denunciaria como cúmplice. E o relacionamento romântico? Perguntei, ainda cética sobre suas motivações. Sarah, eu juro pela memória da vovó que isso é verdade. Michael me chantageou para iniciar o relacionamento também. Ele disse que, se parecesse que estávamos apaixonados, ninguém suspeitaria que nossos encontros eram para planejar as fraudes. Ele me manipulou emocionalmente, me fez acreditar que nos amaríamos de verdade, mas agora vejo que era tudo calculado. Por mais que eu quisesse duvidar de Emily, havia algo em sua voz desesperada que soava genuíno. Além disso, essa versão dos eventos era consistente com a personalidade manipuladora de Michael que eu havia descoberto através de suas anotações e do relato de Carmen. Emily, você precisa falar com as autoridades. Se Michael realmente a coagiu e chantageou, isso pode reduzir sua responsabilidade legal. Mas você precisa contar a verdade completa, não apenas as partes que a fazem parecer vítima. Sarah, você poderia vir aqui? Eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo que fiz, mas estou com muito medo de lidar com isso sozinha. Michael sabe onde eu tô e disse que viria resolver a situação comigo hoje à noite. Apesar de todo o meu ressentimento contra Emily, a possibilidade de que ela estivesse em perigo físico me preocupou. Imediatamente liguei para David Richardson para pedir orientação. Sarah, se há qualquer possibilidade de ameaça física, você deve chamar a polícia, não se envolver diretamente. Segui o conselho do advogado e liguei para a polícia de Aurora, relatando as ameaças que Emily havia mencionado.
Também dei a eles o endereço do motel onde ela estava escondida e expliquei sobre a investigação federal em andamento envolvendo ambos. Na sexta-feira pela manhã, recebi uma ligação do detetive Rodrigues da polícia de Aurora. Senhora Anderson, encontramos Emily Walsh no motel onde você nos orientou. Ela está bem fisicamente, mas muito abalada emocionalmente. Ela concordou em cooperar completamente com a investigação federal em troca de imunidade parcial. O detetive me explicou que Emily havia fornecido evidências detalhadas sobre os esquemas de Michael, incluindo documentos que ela havia guardado como seguro, caso ele tentasse culpá-la por tudo. Sua cunhada pode ter participado das atividades ilegais, mas as evidências sugerem que ela foi coagida e manipulada por seu marido. E o Michael? Perguntei. Ele foi preso esta manhã em sua residência temporária. As acusações incluem fraude, apropriação indébita e agora também coação e ameaças. Com a cooperação de Emily, temos evidências suficientes para um caso sólido. Naquela tarde, Emily ligou novamente, dessa vez do escritório do FBI, onde estava prestando depoimento. Sarah, eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas quero que saiba que vou contar a verdade completa sobre tudo, inclusive como eu me deixei ser manipulada a participar da traição contra você. Emily, não estou pronta para perdoar ou esquecer o que aconteceu entre nós, mas fico aliviada em saber que você está segura e que está fazendo a coisa certa agora, mesmo que tarde demais. Sarah, há uma coisa que você precisa saber, disse Emily com a voz trêmula. Michael, ele estava planejando deixar você após o nascimento da criança. Estava falando sobre conseguir custódia da criança usando o dinheiro que tinha roubado para contratar advogados caros. Ele disse que provaria que você era uma mãe instável e ficaria com a criança. Essa revelação final sobre as intenções de Michael me deixou simultaneamente horrorizada e aliviada. Horrorizada pela crueldade de seus planos, mas aliviada por ter descoberto sua verdadeira natureza antes que ele pudesse implementar esses esquemas. No final de semana, enquanto processava todos esses desenvolvimentos chocantes, senti uma mudança fundamental na minha perspectiva sobre toda a situação. Não era mais apenas sobre traição conjugal, ou o divórcio. Eu havia escapado de algo muito mais sinistro e perigoso. Michael não era apenas um marido infiel, ele era um criminoso manipulador que havia planejado sistematicamente destruir minha vida e roubar meu filho. Emily, por mais que suas ações tenham sido dolorosas, também havia sido vítima de sua manipulação, embora isso não justificasse completamente suas escolhas. Na segunda seguinte, David me atualizou sobre as implicações legais de todas essas revelações. Sarah, com Michael enfrentando acusações criminais federais, nosso processo de divórcio se tornou muito mais simples. Ele não está em posição de disputar a divisão de bens, especialmente considerando que grande parte da sua riqueza foi obtida ilegalmente. Além disso, continuou o advogado, você tem direito a reivindicar compensação por danos emocionais e financeiros. O fato de que ele estava planejando usar fundos fraudulentos para obter custódia de seu filho adiciona uma dimensão de proteção à criança que os tribunais levam muito a sério. Enquanto me preparava para entrar no terceiro trimestre da gravidez, senti uma gratidão profunda por ter descoberto a verdade sobre Michael antes que ele pudesse implementar seus planos mais sinistros. Meu bebê e eu estávamos seguros, e finalmente eu sabia com exatidão que tipo de pessoa eu havia estado casada. A traição que inicialmente pareceu ser o pior que poderia acontecer comigo havia, paradoxalmente, me salvado de algo muito pior que ainda estava por vir. 6 meses depois da prisão de Michael, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado quando tudo começou. Estava agora com 38 semanas de gravidez, na reta final antes da chegada do meu bebê, e pela primeira vez em muito tempo, sentia uma paz genuína sobre o futuro que estava construindo. O julgamento de Michael havia sido concluído 2 semanas antes, resultando em uma condenação de 5 anos de prisão por fraude federal e apropriação indébita. Emily, que cooperou totalmente com as autoridades, recebeu 2 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Embora ainda houvesse tensão entre nós, ela estava fazendo esforços genuínos para reconstruir sua vida de forma honesta. David Richardson havia conseguido um acordo de divórcio que superou todas minhas expectativas. Além de manter nossa casa e todos os bens legítimos,
recebi compensação significativa pelos danos emocionais e financeiros causados por Michael. O fundo que ele havia escondido, somado às compensações legais, me daria estabilidade financeira suficiente para criar meu filho confortavelmente e expandir minha consultoria de marketing. Sarah, você construiu um caso exemplar, disse David durante nossa última reunião. A forma como você documentou tudo, manteve a calma sob pressão e protegeu seus interesses enquanto lidava com um trauma emocional significativo foi verdadeiramente impressionante. Você deve se orgulhar de como lidou com toda essa situação. Minha consultoria de marketing havia prosperado inesperadamente durante os meses de turbulência. Focando minha energia no trabalho como forma de terapia, consegui atrair vários clientes novos e expandir meus serviços. Jennifer, minha melhor amiga, havia se tornado minha sócia informal, ajudando a gerenciar os projetos enquanto eu me preparava para a maternidade. Sarah, acho que você encontrou sua verdadeira vocação, disse Jennifer durante uma reunião na minha casa na terça-feira. Você sempre foi talentosa em marketing, mas agora há uma confiança e determinação no seu trabalho que não existia antes. É como se toda essa experiência terrível tivesse revelado forças que você nem sabia que possuía. A preparação para a chegada do bebê havia se tornado um projeto de amor que me dava imensa alegria. Transformei o que antes era o escritório de Michael em um quarto de bebê acolhedor, pintando as paredes de um amarelo suave e decorando com móveis que eu escolhi cuidadosamente. Cada peça representava um futuro novo e positivo, livre das memórias dolorosas do passado. Meus pais haviam se tornado pilares fundamentais nessa jornada. Meu pai instalou um sistema de segurança avançado na casa e construiu um pequeno playground no quintal para quando meu filho fosse maior. Minha mãe passou semanas tricotando roupinhas e organizando tudo o que eu precisava nos primeiros meses de maternidade. Sarah, ver como você se transformou durante esses meses me enche de orgulho, disse minha mãe durante um chá de bebê que minha rede de amigas organizou. Você enfrentou o pior tipo de traição e saiu mais forte, mais sábia e mais determinada. Seu filho terá uma mãe extraordinária. Rebecca, a irmã de Michael, manteve contato conosco apesar de tudo o que havia acontecido. Ela e os pais de Michael deixaram claro que consideravam meu bebê parte da família deles, independente das ações de Michael. Sarah, você sempre será nossa filha, disse o pai de Michael durante uma ligação emocionante. E esse bebê será nosso neto querido. Michael perdeu o direito de ser chamado de nosso filho quando escolheu destruir algo tão precioso. Durante o 7º mês de gravidez, tive uma conversa significativa com Emily, que marcou o início de uma possível reconciliação familiar. Ela havia completado um programa de terapia intensiva e estava trabalhando honestamente em uma pequena agência de design, reconstruindo sua reputação profissional do zero. Sarah, sei que nunca poderei desfazer o que fiz, mas quero que você saiba que estou fazendo tudo o que posso para me tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. Seu bebê merece ter uma tia que seja um exemplo positivo, não uma lembrança dolorosa. Não estava pronta para a perdoar completamente, mas podia ver mudanças genuínas em Emily. Ela havia cortado todo o contato com pessoas tóxicas em sua vida, estava pagando religiosamente suas dívidas e participava ativamente de grupos de apoio para pessoas que foram manipuladas em relacionamentos abusivos. Emily, aprecio seus esforços, respondi. Se você continuar nesse caminho de crescimento genuíno, talvez possamos reconstruir algo positivo entre nós no futuro. A doutora Chen, a minha psicóloga, havia me ajudado tremendamente a processar todos os aspectos dessa experiência traumática. Sarah, você passou por algo que poderia ter destruído muitas pessoas. Ela observou durante uma de nossas sessões finais. O fato de que você não apenas sobreviveu, mas prosperou, demonstra uma resiliência extraordinária. Você transformou uma experiência devastadora em uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Uma das descobertas mais importantes dessa jornada foi compreender minha própria força interior. Antes da traição, eu me via como alguém que dependia do apoio de outros para me sentir completa. A experiência de navegar pela traição, divórcio e preparação para a maternidade sozinha me mostrou que possuía recursos internos que nunca havia reconhecido. Aprendi que posso confiar no meu próprio julgamento, expliquei para a doutora Chen. Durante anos, questionei minha intuição quando ela me alertava sobre problemas.
Agora sei que meus instintos são confiáveis e que devo honrá-los quando algo não parece certo. Carmen, a ex-namorada de Michael que me contatou meses antes, havia se tornado uma amiga inesperada. Ela me visitava ocasionalmente, compartilhando sua própria jornada de recuperação após seu relacionamento abusivo com Michael. Sara, ver você prosperar me dá esperança sobre minha própria capacidade de encontrar relacionamentos saudáveis no futuro, ela disse. Você provou que é possível não apenas sobreviver a Michael, mas criar uma vida melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter oferecido. Na semana passada, enquanto organizava os últimos detalhes para a chegada do bebê, encontrei uma carta que havia escrito para mim mesma no início da gravidez, quando ainda vivia na ignorância sobre a traição. Lendo minhas palavras esperançosas sobre o futuro que imaginava com Michael, senti uma mistura de tristeza pela inocência e gratidão pelo conhecimento ganho. Para Sara do futuro, eu havia escrito. Espero que quando você ler isto, esteja feliz, realizada e criando nosso bebê em um lar cheio de amor e honestidade. Embora o lar cheio de amor e honestidade não fosse o que eu havia imaginado na época, era exatamente o que eu estava criando agora, apenas sem Michael. Dr. Martinez confirmou durante minha última consulta pré-natal que o bebê estava perfeitamente saudável e que minha recuperação emocional havia se refletido positivamente na minha saúde física. Sara, sua pressão arterial normalizou, você está ganhando peso adequadamente e o bebê está se desenvolvendo perfeitamente. É evidente que encontrar paz emocional beneficiou vocês dois tremendamente. Ontem à noite, enquanto arrumava os últimos itens no quarto do bebê, senti as primeiras contrações genuínas. Liguei para minha mãe, que chegou em minutos, junto com meu pai. Jennifer também veio imediatamente, assim como Rebecca, que havia voado de Phoenix especificamente para estar presente durante o nascimento. Sara, você tem uma família incrível que a ama, disse Rebecca enquanto me ajudava a arrumar a bolsa para o hospital. Este bebê vai crescer rodeado de pessoas que realmente sabem o que significa amor incondicional e compromisso genuíno. Agora, sentada no hospital nas primeiras horas da manhã, aguardando o nascimento do meu filho, sinto uma gratidão profunda por toda a jornada que me trouxe até aqui. Não foi a jornada que planejei, e certamente não foi fácil, mas me levou a descobrir uma versão de mim que é mais forte, mais sábia e mais autêntica do que eu jamais imaginei ser possível. Meu bebê nascerá em um mundo onde terá uma mãe que sabe exatamente o que vale a pena lutar para proteger. Crescerá sabendo a diferença entre amor genuíno e manipulação. Aprenderá que força real vem da integridade, não do controle sobre outros. E, talvez mais importante, crescerá entendendo que mesmo quando as pessoas que deveriam nos proteger nos falham, sempre temos a capacidade de nos proteger, de reconstruir e de criar algo melhor a partir dos escombros do que foi destruído. A enfermeira acabou de entrar para me informar que está na hora. Em algumas horas conhecerei meu filho. Não o filho que Michael e eu teríamos criado juntos, mas o filho que eu vou criar com todo o amor, sabedoria e determinação que esta experiência me ensinou a possuir. Esta não é apenas a história de como eu sobrevivi à pior traição da minha vida. É a história de como descobri que possuía tudo o que precisava para criar uma vida extraordinária, mesmo quando tudo parecia perdido. E agora, enquanto me preparo para dar à luz, sei que este não é realmente o fim da história. É apenas o começo de um capítulo ainda mais belo e significativo que está por ser escrito. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.